Boa tarde. Vamos começar agora nossa 27ª aula, onde falaremos um pouco mais sobre máximos e mínimos. Vamos a considerar agora os problemas com restrições, ou seja, quando um conjunto está subordinado a uma condição adicional. Já temos que minimizar uma função que está restrita a certos valores, não necessariamente um intervalo, não necessariamente todo o R2, sino a uma parte, uma variedade. Muito bem, vamos a ver então que estes problemas se resolvem utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange. Vamos a ver algumas aplicações disto. Muito bem, como sempre, vamos a continuar lembrando o que temos feito na aula passada. Quando começamos com nossas funções de R2 em R, verificamos de que a derivada desta função é um vetor. É um vetor por quê? Porque nesse vetor guardamos todas as informações de variação que tem a função. Então, para poder ter, claro, o crescimento de nossa função, é necessário que tanto a derivada parcial com relação a x como com relação a y sejam avaliadas de maneira conjunta. A segunda derivada de uma função f já vai ser uma derivada de cada uma das componentes. Como cada uma das componentes é uma função de duas variáveis, então vamos a ter umas funções de quatro derivadas parciais, duas para derivadas parciais para a derivada de f com relação a x e duas para as derivadas parciais de f com relação a y. Assim formamos uma matriz. Esta matriz vai ser a matriz das segundas derivadas e nesta matriz se acumulam todas as informações sobre a forma em que evolui a função f, se é côncava para cima, se é côncava para baixo, ou as informações de crescimentos também. Então, para poder entender bem as informações que nós obtemos através desta matriz, é necessário lembrar um pouco sobre aquelas submatrizes principais que dão a caracterização de matrizes definidas positivas ou matrizes definidas negativas. Então, o que é uma submatriz principal? Lembremos que uma submatriz principal é introduzida para ver se a matriz é definida positiva ou não, ou seja, para verificar que a matriz tem essa propriedade. E para facilitar esta tarefa, porque esta tarefa manualmente é extremamente complexa, introduzimos o conceito de submatriz principal. Observe, se nós temos uma submatriz, uma matriz tamanho 2 por 2, então ela vai ter duas submatrizes principais, uma delas formada pela primeira entrada e a outra por toda a matriz. Se nós temos que nossa matriz é de tamanho 3 por 3, então aqui vemos de que a primeira entrada vai ser a primeira submatriz principal, ou seja, um elemento, um número real, vai ser a primeira submatriz principal que coincide com o primeiro termo da diagonal principal. A segunda submatriz principal é uma matriz de tamanho 2 por 2, que é os quatro primeiros termos que estão seguindo a linha da matriz da diagonal principal da matriz A. E, finalmente, a matriz toda. Esta seria a terceira submatriz principal. Ou seja, se temos uma matriz de tamanho 2 por 2, temos duas submatrizes principais. Se temos uma matriz de tamanho 3 por 3, temos três submatrizes principais. E se temos uma matriz 4 por 4, procedemos da mesma forma. Separamos o primeiro elemento da matriz, a primeira entrada da diagonal principal. Essa vai ser nossa primeira submatriz principal. A segunda submatriz principal vai estar também entre a primeira matriz de tamanho 2 por 2 que temos da função da matriz A. A terceira submatriz principal, neste caso, estaria formada pela submatriz tamanho 3 por 3 que está dentro da primeira parte desta matriz. E, finalmente, toda a matriz é a quarta submatriz principal. Então, se temos uma matriz de tamanho 2 por 2, ela possui duas submatrizes principais. Se temos uma matriz 3 por 3, ela possui três submatrizes principais. E se temos uma matriz
4x4 possui 4 submatrices principais. Muito bem. Vamos a ver agora a definição destas submatrices principais. Vamos a dizer que uma submatriz A sub I é uma submatriz principal da matriz A, de tamanho I por I, se os vetores fila e coluna de A sub I está formada pelas primeiras I componentes dos vetores fila e dos vetores coluna da matriz A. Com esta definição, podemos caracterizar de uma forma simples as matrizes definidas positivas. Quando uma matriz vai ser definida positiva? Temos aqui nosso teorema que é uma condição necessária e suficiente que deve de satisfazer as matrizes simétricas para que sejam definidas positivas. Então, temos aqui uma matriz simétrica é definida positiva se e somente se os determinantes de todas as submatrizes principais são positivas. Então, para poder verificar se uma matriz é definida positiva, o que temos que fazer? Olhar para os determinantes das submatrizes principais. Se todas elas são positivas, então se todos os determinantes das submatrizes principais são positivas, então a matriz é definida positiva. Muito bem, o que podemos falar sobre as matrizes definidas negativas? Bom, diremos que uma matriz é definida negativa se menos A é definida positiva. Então, a caracterização para estas matrizes é dada da forma anterior. Muito bem. Com esta definição de definida positiva e esta caracterização através das submatrizes principais, temos o critério das segundas derivadas. O que nos diz o critério das segundas derivadas? O critério da segunda derivada funciona exatamente igual como funciona para o caso de uma variável. Se temos uma função de R2 em R e o gradiente ou a derivada desta função é zero, não? O vetor 0, 0, 0, e a segunda derivada é definida positiva, então o ponto é de mínimo. Se a segunda derivada é definida negativa, então o ponto é de máximo. Observe de que aqui coincide exatamente com as definições e com as propriedades das funções de R em R, porque aqui estamos tratando a segunda derivada como uma matriz, como ela realmente é, e a derivada como um vetor. Muito bem, então nós temos aqui a derivada desta função que vai estar dada pelo vetor cuja primeira componente é a derivada parcial de f com relação a x e a segunda componente é a derivada parcial com relação a y. Se no ponto x0 e y0 esta derivada se anula, então aplicamos nosso critério de segundas derivadas. O que nos diz esse critério? Observemos o teorema. Este critério estabelece de que se a segunda derivada, se essa matriz hessiana é definida positiva, então o ponto x0 e y0 é de mínimo local. Se nós temos que a segunda derivada é definida negativa, então o ponto x0 e y0 é de máximo local. Então, isto foi aquilo que nós vimos na aula passada. Esta aula vamos a dedicar aos multiplicadores de Lagrange. ¿Qué consiste este método? Este método se utiliza cuando queremos calcular extremos de una función y esta función está subordinada a unas restrições. Aqui a ideia é dos gradientes paralelos, ou seja, as restrições vão estar definidas através de uma função g, por exemplo, e a função que queremos minimizar é uma função f. Para que estas funções tenham um extremo verificando esta restrição, devemos de ter que os gradientes são paralelos. E vamos a encontrar as condições necessárias que deve de satisfazer este ponto com restrições para poder calcular o mínimo. Então, o método que vamos a usar é o método dos multiplicadores de Lagrange.
Y aquí introducimos o multiplicador, sería una tercera variable. La tercera variable va a ser un multiplicador. Vamos a falar dos gradientes desta nova função, porque ao final o multiplicador cria uma variável adicional, portanto, a função com a qual vamos a tratar vai ser já uma função de três variáveis, em donde uma delas é o multiplicador. Então, os gradientes têm que ser paralelos, e aqui é a condição, e esta é a condição para que verifique o máximo ou o mínimo de uma função restrito a uma restrição. Vamos a ver então aqui as aplicações dos métodos dos multiplicadores de Lagrange. Muito bem, nosso ponto de partida é um exemplo. Vamos a considerar primeiro um exemplo e vamos a ver, por exemplo, aqui, quais são os valores A, B e C que deve de ter esta função. Esta função é um polinômio de grau 2 e queremos saber quanto ou como devem de relacionar-se A, B e C, de tal maneira que esta função sempre tenha um ponto de mínimo. Observe que aqui podem haver infinitos valores de A, infinitos valores de B e infinitos valores de C, que fazem com que esta função tenha um mínimo. Ou seja, temos que verificar que relação existem entre elas para poder minimizar nossa função. Para que a função tenha um ponto de mínimo, já nós vimos que primeiro devemos encontrar que anulem as derivadas. Mas temos que observar, para que seja um ponto de mínimo, de que a matriz hessiana, da função f deve ser definida positiva. Muito bem. Então, para isto, calculamos a matriz hessiana. A matriz hessiana nada mais é do que a matriz segunda derivada, que é a matriz onde estão guardadas todas as derivadas de segunda ordem da função f. Então, calculando as segundas derivadas, obtemos o seguinte. Bom, f é dada por essa expressão, calculamos a segunda derivada de forma indutiva. Primeiro calculamos as de primeira ordem, neste caso, derivada com relação a x, quando y permanece constante, nos dá esse valor. Depois, aqui obtenemos de que a segunda derivada de f com relação a x vale 2. E se derivamos de novo com relação a y, a derivada de f com relação a x, obtemos a segunda derivada mista, que é a derivada segunda de f com relação a y e a x, e esse valor nos vai dar a. Muito bem, agora calculamos as derivadas com relação a y, não? Derivamos com relação a y, daí obtemos de que a derivada mixta com relação a x, com relação a y, vai ser igual a a. E quando derivamos a segunda derivada com relação a y2, obtemos 2b. Muito bem, aqui então temos estes dados e agora formamos nossa matriz. Vamos acumular estas informações das segundas derivadas em uma matriz. E aí vemos de que a segunda derivada está dada pela matriz 2a, a e 2b. Observe que esta matriz é simétrica. Aliás, toda matriz segunda derivada é simétrica devido a que as derivadas mistas são iguais. Ou seja, quando você deriva numa ordem, deve de ser o mesmo valor que quando você deriva na ordem diferente. Muito bem, para que a matriz hessiana seja positiva, que devemos de ter? Devemos de ter que todas as suas submatrizes principais sejam positivas. Então, veja só, a primeira submatriz principal da matriz hessiana seria 2. E 2 já é positivo, então temos a primeira condição verificada. E a segunda submatriz, porque ela é tamanho 2 por 2, somente tem duas submatrizes principais, está dada por esse determinante 4b menos a ao quadrado. Se nós queremos de que esta matriz seja definida positiva, a condição a ser imposta neste caso deve ser que este valor seja positivo. Então, a única condição que devemos de verificar aqui para que a função f sempre tenha um ponto de mínimo é de que a quadrado seja menor que 4b. Observe que c aqui não joga nenhum papel nesta propriedade. Muito bem, vamos a ver um outro exercício.
calcular os extremos da função. De novo, temos um polinômio de grau 2 e verificar se o ponto é de máximo ou de mínimo local ou global. Muito bem, então aqui se trata de encontrar máximos e mínimos, portanto temos que encontrar o ponto que anula as derivadas e depois usar o critério das segundas derivadas. Muito bem, então nosso primeiro passo é igualar a derivada parcial de f com relação a x igual a zero. Derivamos este polinômio com relação a x, lembrando de ter y como constante. E obtemos este valor, lo igualamos a zero imediatamente. Derivamos agora f com relação a y, ou seja, x nesta vez vai ser constante, e obtemos essa outra equação que já igualamos a zero. Aqui, portanto, temos um sistema de equações lineares, onde aparece a primeira equação, que sai da primeira derivada, 4x mais y igual a 1, e a segunda é x mais 6y igual a menos 1. Podemos usar qualquer método para resolver este sistema e, resolvendo, obtemos que x deve de ser igual a 7 partido por 23 e y menos 5 partido por 23. Ou seja, existe apenas um ponto que anula as derivadas. Agora, nosso seguinte passo é determinar se este ponto é de máximo ou de mínimo local, ou se é máximo ou mínimo global. E para isto calculamos as segundas derivadas. Então, aproveitamos que já temos calculada as primeiras derivadas parciais e aí, em base a esse cálculo, em base a essa fórmula, calculamos as derivadas de segunda ordem. Então, a derivada segunda de f com relação a x2 vai ser igual a 4. A derivada mista, segunda derivada de f mista aqui, com relação a y, com relação a x, vai valer 1. Né? E a derivada mista também na outra ordem, como já nós vimos, também vale 1. Ou seja, se você deriva a segunda fórmula com relação a x, você também vai obter 1. E, finalmente, a segunda derivada da f com relação a y2 é igual a 6. Muito bem, com estes valores obtemos aqui a matriz segunda derivada, que vai ser 4, 1, 1, 6, e observamos, vamos a testar se é que esta matriz é definida positiva ou é definida negativa. Para isto, utilizamos os critérios das submatrizes principais. A primeira entrada, que seria a primeira submatriz principal, é 4, que já é positivo, e a segunda submatriz principal é o determinante de 4, 1, 1, 6, que nos dá 23, que é um número positivo. Portanto, o ponto é de mínimo. Agora observe que esta segunda matriz, que esta segunda derivada é uma matriz definida positiva para todos os valores de x. Isto quer dizer de que o ponto é, de fato, mínimo global. Vamos a começar agora o método dos multiplicadores de Lagrange. Quando se utiliza este método? Os métodos multiplicadores de Lagrange são utilizados para calcular máximos e mínimos de funções com restrições. Por exemplo, queremos minimizar a função z igual a f de xy sobre um conjunto de pontos que verificam uma outra equação, g de xy igual a 0. Para obter o ponto que minimiza esta função com estas restrições, o que se faz? Qual é o procedimento que nós seguimos? O procedimento que nós seguimos aqui é de que definimos uma outra função, onde aparece, primeiro, nossa função f de xy, que é aquela que queremos minimizar, nossa função a minimizar, e restamos a ela a função que nos representa as restrições. O lambda que aparece multiplicando o g é chamado de multiplicador de Lagrange.
Então, se você observa aqui, aí calculamos, ou seja, nosso propósito, o método nos diz que devemos de calcular os pontos que anulam as derivadas de H, não? A derivada de H. Então, aí observamos que a derivada de H deve de ser igual a zero, portanto, os gradientes, se você vê, o gradiente de H deve de ser nulo. O gradiente de H ser igual a nulo nos implica que os gradientes de F y o gradiente de Y deben de ser paralelos con constante de paralelismo igual a ese multiplicador de Lagrange. Muito bem, para encontrar o mínimo, então, calculamos o ponto que anula as derivadas de H. E esse ponto é justamente derivada de H com relação a X igual a zero, com derivada com relação a Y igual a zero, e finalmente a derivada com relação a lambda da função H, que temos acabado de definir, igual a zero. Então, o procedimento é esse. Restamos a função com lambda vezes a restrição e calculamos os pontos que anulam a esta nova função h com relação à derivada de x, y e do multiplicador de Lagrange. Vamos a ver esto en un ejercicio. Este exercício nos diz o seguinte: encontrar o ponto do círculo mais próximo à origem de coordenadas. Qual é o ponto do círculo que está mais próximo à origem de coordenadas? Muito bem, então aqui nós temos que minimizar a distância de um ponto x qualquer à origem de coordenadas. E qual é essa distância? A distância vai ser simplesmente a soma dos quadrados de cada uma das componentes do ponto. Se eu tenho meu ponto xy, então o quadrado da distância de este ponto à origem de coordenadas vai ser x ao quadrado, y ao quadrado. Mas o ponto deve de estar no círculo, ou seja, o ponto sobre o qual queremos encontrar o mínimo, a menor distância, deve de pertenecer ao círculo que verifica esta equação. X menos 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. Ou seja, é um círculo centrado no ponto 4,5 e de raio igual a 4. Então, vamos a denotar por G a função que nos define a restrição. Ou seja, tomamos toda a equação do círculo, restando o quadrado do raio, e essa vai ser nossa função G. Então, seguindo aquele procedimento que nós desenvolvimos no slide anterior, devemos minimizar f sobre o conjunto dos pontos g de xy igual a zero, que são justamente os pontos que pertencem ao círculo acima. Então, para isto, definimos a função h como sendo a diferença entre a função f maiúscula, que é a distância do ponto à origem de coordenadas, menos lambda vezes a restrição. E calculamos o ponto que anula as derivadas desta nova função. Ou seja, a derivada de h com relação a x deve de ser zero, a derivada de h com relação a y deve de ser zero, e a derivada de h com relação a lambda, que é ao multiplicador de Lagrange, também deve de ser igual a zero. Muito bem, então vamos a calcular as derivadas neste caso. Agora, note que a função h aqui é definida por esta expressão, x ao quadrado mais y ao quadrado menos lambda vezes a restrição. A restrição é a equação do círculo que nós já vemos aí. Portanto, nós temos que calcular as derivadas parciais de h com relação a x, y e lambda. Isto de aqui se faz assim de forma rotineira. Derivamos com relação a x, assumindo que y e lambda são constantes. Então, obtemos este valor, 2x menos 2 lambda x menos 4, e já o igualamos a zero. Derivamos com relação a y, assumindo de que x e lambda são constantes, e obtemos este valor, que também o igualamos a zero, e derivamos com lambda. Observe que a derivada com relação ao lambda nos dá exatamente a restrição. Portanto, nós temos, nossa primeira equação seria 2x menos 2 lambda, que multiplica x menos 4 igual a zero.
A segunda seria 2y menos 2 lambda, y menos 5 igual a 0. E de aqui, observen que destas duas equações, vamos a tomar lambda em termos de x e de y. Então, lambda, pela primeira equação, lambda seria igual a x partido por x menos 4. Observe que 2 se cancelou por causa da divisão por 2. E na segunda, aparece que lambda também deve de ser igual a y partido por y menos 5. Então, temos duas formas de apresentar este lambda aqui. Duas formas, portanto, essas duas formas devem de ser iguais. E daí aparecem, não, estas duas igualdades. E claro, cada uma delas deve de verificar, o ponto x e o ponto y deve de verificar a equação do círculo. Muito bem, então temos estas duas identidades. Observe que lambda deve ser igual a lambda, portanto, aparece esta segunda condição, que x partido por x menos 4 deve ser igual a y partido por y menos 5. Fazendo o produto em cruz desta igualdade, obtemos esta última relação, que simplificando o produto de x e y, que aparece em ambos lados da equação, obtemos de que 5x deve ser igual a 4y. Então, vamos a utilizar este valor, não? 5x igual a 4y, para calcular o ponto que minimiza nossa função. Então, para calcular o valor de x e y, usamos o círculo, que é a restrição. Sustituímos na equação do círculo e obtemos y igual a 5 quartos de x. Substituímos o valor de y nessa equação, fazemos a soma de frações e observe de que, somando as frações aí e separando, sacando do parênteses 5 ao quadrado dividido por 16, me dá essa última expressão. Somando novamente as frações, obtemos 41 partido por 16, x menos 4 ao quadrado, igual a 16. Portanto, observe, o valor de x deve de ser igual a 4 mais menos 16 partido pela raiz de 41. Então, fazendo as contas, vamos a tomar raiz quadrada de 41, extraímos raiz quadrada de 41, la dividimos, ¿no? 16 pela raiz quadrada de 91, sumamos com 4 e obtenemos 1,5. E o correspondiente y, utilizamos, porque y deve ser igual a 5 quartos de x, utilizamos e encontramos 1,88. Usamos o outro valor sale 6,5 e, portanto, o y que obtemos aí é 8,12 centésimos. Muito bem, então, desses valores que nós temos aí, aparece um valor de máximo e outro valor de mínimo. Observem aqui a figura. Nós temos a circunferência, ¿no? X menos 4 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 16, e queremos encontrar o ponto mais próximo da origem. Então, aparecem dois pontos. Um deles é o mais próximo, que seria aquele que tem a abscissa menor, e o outro, o mais longe, aquele que tem a abscissa maior. Portanto, aqui encontramos de que o ponto 1,5, 1,88 é o ponto mais próximo, então é o ponto mais próximo do círculo à origem de coordenadas. E o outro ponto, 6,5, 8,12, é o ponto que está mais afastado da origem de coordenadas. Então, nesse caso, temos estes dois valores. O valor que nos interessa é o primeiro caso, porque queremos procurar o ponto que está mais próximo. Vamos a ver um outro exercício. Dice, encontre o ponto do círculo cuja soma de componentes seja mínima. Ou seja, o círculo está formado por todos os pontos que verificam essa equação. É um círculo cujo centro é a origem de coordenadas e tem radio 1. Então, nós queremos selecionar o ponto cujas componentes, ou seja, um ponto x, y, cuja soma de suas componentes, ou seja, x mais y, seja mínima.
Então, a função que define a soma de componentes é a função f de xy igual à soma das componentes. Se eu tenho um ponto xy, a soma de suas componentes seria a soma da abscissa com a sua ordenada, que é dada por essa função. E queremos minimizá-la sobre o conjunto de pontos que pertencem à circunferência x ao quadrado y ao quadrado igual a 1. Muito bem, então denotamos por g, ou seja, a nossa restrição g, a diferença de x ao quadrado, y ao quadrado menos 1. E então devemos de minimizar f, essa função f, sobre o conjunto dos pontos que anulam g. E para isto definimos nossa função h como sendo a diferença de f menos lambda vezes g de x. E então aqui, novamente, o que fazemos é calcular as derivadas parciais de h com relação a x, com relação a y, e igualar a zero, e com relação a lambda também. Então, calculamos essas derivadas e assim como nos casos anteriores, temos que a derivada com relação a x deve de ser zero, a derivada com relação a y de h também deve de anular-se, e a derivada de h com relação a lambda também deve de ser zero. Muito bem, definimos então a nossa função h como sendo a soma de f, que é a soma das componentes x mais y, menos lambda vezes a restrição, ou seja, aquele círculo de rádio 1. E calculamos as derivadas parciais com relação a x, y e lambda. Então, com relação a x, observemos a definição de h, y e lambda permanecem constantes, então a derivada com relação a x vai ser 1 menos 2 vezes lambda x. Derivamos agora com relação a y e a derivada de h vai ser igual a 1 menos 2 lambda, y igual a 0. Aqui juntamos estas duas equações e verificamos que lambda da primeira equação deve de ser igual a 1 partido por 2x, e da segunda equação, lambda tem que ser igual a 1 partido por 2y. Então, já aproveitamos e decimos lambda tem que ser igual, e, portanto, 1 partido por 2x deve de ser igual a 1 partido por 2y, de onde obtemos que x deve ser igual a y. Aqui usamos então a terceira, não? A equação da restrição, a derivada de h com relação a lambda, e obtemos que o ponto x, y deve de verificar que é ao quadrado, e x ao quadrado mais y ao quadrado deve ser igual a 1. Substituindo o valor x igual a y nessa equação, obtemos de que x e y deve de ser igual a mais menos raiz de 2 sobre 2. Então, o ponto é uma solução, é raiz de 2 sobre 2, com duas componentes iguais, e que é o maior valor da soma. E o outro ponto seria menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, que é o ponto do círculo de menor soma. Então, se nós vemos aqui, o gráfico correspondiente vem a ser este círculo, e aqui estamos tomando simplesmente x mais y, que seria a soma das duas componentes. O maior valor que tem essa soma é raiz de 2, e o menor valor que tem essa soma é menos raiz de 2 para todos os valores restritos à circunferência centrada na origem e de rádio 1. Muito bem, vamos ver agora um outro exemplo, um terceiro exemplo. Encontrar as dimensões que deve de ter uma caixa de volume constante, o volume é constante igual a 20, de tal forma que sua superfície seja a menor possível. A superfície menor possível significa de que, por exemplo, o material que se vai utilizar para construir esta caixa deve de ser mínimo. Essa seria uma das aplicações deste problema. Ou seja, queremos que a superfície seja mínima e que o volume seja constante igual a 20. Que tipo de paralelepípedo deve de ser este?
Então, aqui vemos, não, um paralelepípedo tem três dimensões, x, y, z. X é a largura, y a profundidade e z a cota. O volume é dado pelo produto destes três valores, x, y, z igual a 20. E a superfície vem a ser o produto de cada uma das áreas, das caras deste paralelepípedo. Ou seja, a primeira área seria x vezes y, que é a parte inferior da caixa, do paralelepípedo, mais tem a parte inferior e a parte superior, seriam duas vezes. XC, que seria a parte frontal e a parte traseira, sumamos duas vezes. E, finalmente, as caras laterais, que seriam dadas por y vezes z, que temos que sumar também duas vezes. Então, a superfície é dada por essa expressão. E temos que minimizar a superfície sobre o conjunto dos pontos x, y, z, cujo produto nos dá 20. Então, para isto, definimos a nossa função h como sendo a diferença entre a função que nós queremos minimizar, que seria a superfície, menos a restrição, que seria o volume. E para isto seguimos o procedimento, ou seja, derivamos esta nova função h com relação a x, e ela deve de ser zero, com relação a y, também deve de dar zero, e com relação a lambda, que também deve de dar, com relação a z, perdão, também deve de dar zero, e com relação a lambda, que deve de ser zero. Então, da primeira derivada de h, encontramos 2y mais 2c menos lambda yc igual a zero. O sea, simplesmente derivamos h com relação a x, assumindo as outras três variáveis como constantes. Na segunda derivada com relação a y, obtemos essa nova equação, 2x mais 2z menos lambda xc igual a zero. E a derivada com relação a z da mesma equação acima, você deriva, assume que as outras variáveis são constantes e obtém 2x mais 2y menos lambda xy igual a zero. E, finalmente, a derivada de h com relação a lambda, que nos dá a restrição, ou seja, que o volume do cubo, x, y, z, deve ser igual a 20. Então, dessas três equações, essas quatro equações, veja só o que nós temos. Vamos a implicar. Da primeira equação, para uniformizar nossos valores, vamos a multiplicar essa primeira equação por x. Se multiplicamos por x, obtemos 2 vezes yx mais 2 vezes cx igual a lambda xyz. Então, estamos deixando esse valor multiplicando por x. Na segunda equação, observem, temos lambda xc. Vamos a multiplicar por o valor que está faltando, que seria y. E observem, na segunda equação, multiplicando por y, vamos a obter de que 2yx mais 2 vezes cy deve de ser igual a lambda vezes o produto dessas três variáveis. E, finalmente, no caso, na terceira equação, multiplicamos por c e obtemos este valor. Agora, o produto por cada uma das variáveis que nós temos feitos a cada uma das equações é para deixar o segundo membro de cada uma das equações iguais. Então, observe que agora temos três equações que são iguais duas a duas. Então, aqui observamos isto e de aqui concluímos de que a primeira equação deve ser igual à segunda e a segunda deve de ser igual à terceira. Da primeira identidade, observe que na primeira equação temos um termo que se repite, o produto de y com x de um lado e do outro membro da segunda equação, x com y se repite. Então, simplificamos esse valor repetido e obtemos de que o que resta, z vezes x menos z vezes y, devem de ser iguais, cortando o c, não? Ou seja, cortamos o c porque c não pode ser zero. Se c for zero, então não temos caixa.
Então, cortamos o valor de C, o sea, porque C es una medida, tenemos una caixa, as três dimensões deben de ser positivas, aí obtemos que x debe ser igual a y. Na segunda equação, ou seja, vamos a botar a primeira igual à terceira equação, fazemos a mesma coisa. Observemos de que na primeira equação e a terceira equação acima, o termo xz se repete. Então, simplificamos este termo e nos queda que y vezes x deve ser igual a y vezes c, e isso nos dá o valor de x. E análogamente, a segunda equação com a terceira, obtemos este valor que nos dá que y deve de ser igual a c. Muito bem, então concluímos de que todos os lados devem de ser iguais. A abscissa deve ser igual à ordenada, que deve de ser igual à cota. Portanto, o paralelepípedo que possui a menor área de superfície é o cubo. É o cubo desta, é um cubo, portanto, as três dimensões são iguais. Correto? As três dimensões são iguais. Vamos agora a ver um outro problema que é extremamente interessante no sentido de encontrar as dimensões que deve de ter um triângulo de perímetro constante que tenha a maior área. Veja só, este é um exercício que você pode reproduzir dentro de sua casa. Você pega um barbante qualquer, aí faz um nó e deixa o barbante fechado. De todos os possíveis triângulos que você pode fazer com esse barbante fechado, qual seria aquele que fecha a maior área? Então, este é um problema típico de minimização com restrição. Aliás, e este problema também tem um nome próprio, este é um problema chamado isoperimétrico. O problema isoperimétrico é muito mais geral do que este. Por exemplo, consiste em encontrar qual deve de ser a curva, uma curva de perímetro constante que fecha a maior área, não necessariamente um triângulo, pode ser qualquer curva, uma elipse, um pentágono. Qual seria dentro de todas aquelas possíveis curvas que fecha que tem um comprimento constante e que feche a maior área? Esse problema é chamado problema isoperimétrico e foi proposto pela primeira vez pelos gregos, praticamente 2000 anos atrás, e que somente foi resolvido no século XVI, XVII. Muito bem, então neste caso nós estamos restringindo apenas a triângulos de perímetro constante, e queremos encontrar as dimensões desse triângulo de lados x, y, c. Quais são essas dimensões, quais devem de ser as dimensões, de tal maneira de que a área desse triângulo seja maior, sendo que o perímetro x mais y mais c é uma constante. Então, aqui a condição é de que o perímetro, a soma dos lados, dos três lados, deve ser uma constante que vamos a chamar de 2p. 2p é uma constante que vamos a ter fixa aí. Muito bem. Agora, o problema é a área. Como calculamos a área? A área, todo mundo sabe que a área de um triângulo é base por altura partido por 2. Só que essa base, ou seja, escolhemos um lado e aí temos que o outro variável que define, que nos vai dar a área seria a altura, mas não é um lado. Ou seja, neste caso, nós não estamos falando de altura, nós temos três lados e, portanto, temos que usar uma outra fórmula. A outra fórmula é uma fórmula de Herón, que foi calculada também mais de 2000 anos atrás pelos gregos. E esta fórmula de Herón expressa a área em termos dos lados. Observe, o perímetro estamos denotando por 2p, o semiperímetro seria a metade do perímetro. Então, a fórmula de Herón consiste, para a área, é igual a raiz quadrada do semiperímetro do triângulo multiplicado pelo semiperímetro do primeiro lado vezes o semiperímetro menos o segundo lado multiplicado por o semiperímetro menos o terceiro lado. Então, a raiz quadrada desses produtos vai nos dar
a área. A área está dada, então, em termos de x, y, c, em termos dos lados do triângulo. Essa é a fórmula de Heron para calcular a área de um triângulo em termos de seus lados. Agora, definimos a nossa função. Qual é a restrição que nós temos? A restrição é de que o perímetro seja constante. Então, a função que nós queremos minimizar é a área e, portanto, restamos lambda vezes a restrição. E assim definimos nossa função h. Nossa função h vai ser a diferença entre a área, que está dada pela fórmula de Heron, menos lambda vezes a restrição, ou seja, que o perímetro seja igual a menos 2π. Bom, e aqui então procedemos exatamente igual que nos casos anteriores. Derivamos h com relação a x, com relação a y e com relação a lambda. Então, as derivadas com relação a x igualamos a 0, também a derivada com relação a y, e finalmente a derivada com relação a c também la derivamos igual a 0, e finalmente a derivada com relação a lambda obtemos que ela deve de ser igual a 0. Muito bem. H, então, é dada por essa diferença e as derivadas parciais devem de ser nulas. Então, agora vamos a calcular as derivadas de H com relação a x. Bom, a derivada de H com relação a x, observemos, P é constante, Y, C e lambda são assumidos constantes, então derivamos e obtemos esse quociente que vai ser igual a lambda. O sea, derivamos com relação a x, então aparece lambda no primeiro membro igualado a 0, nos sale igual a lambda no segundo lado. Derivamos a outra e obtemos esse valor, igual a lambda também, porque a derivada com relação a y nos dá lambda no segundo membro, e assim temos na terceira expressão esse último valor. Observe que aqui estamos usando a derivada da composição de funções, derivada do radical. Muito bem, então, aqui nós temos lambda igual a essas três coisas, portanto, essas três expressões no primeiro membro devem de ser iguais. Ou seja, a primeira equação nos diz que P vezes P menos Y vezes P menos C, dividido por essa raiz, duas vezes essa raiz, deve de ser igual à segunda equação. Então, igualando estas duas equações, obtemos, simplificando, veja só, temos termos que se repetem, simplificamos P menos C, e o denominador é o mesmo. Então, fazendo todas as simplificações, obtemos de que P menos Y tem que ser igual a P menos X, e isso nos dá a que Y deve ser igual a X. Usamos agora a primeira equação e a identificamos com a terceira. Então, obtemos esta igualdade que está aí, e de aqui simplificamos os termos semelhantes, simplificamos já de cara o denominador, não? Portanto, e aqui me queda, simplificamos P e simplificamos P menos Y. Então, nos queda que P menos C deve de ser igual a P menos X e, portanto, C deve de ser igual a X. Então, encontramos, graças a esta expressão, que os três lados devem ser iguais. X deve ser igual a Y, X deve ser igual a C, portanto, X, Y e C devem de ser iguais. E isso significa de que o triângulo é um triângulo equilátero. Muito bem, senhores, então já chegamos a nosso resumo e conclusões. Que nós vimos, começamos a ver problemas de máximos e mínimos, e depois vimos os problemas de mínimos e de máximos com restrições. Aplicamos o método dos multiplicadores de Lagrange. Que significa o método dos multiplicadores de Lagrange? Que temos que introduzir uma nova variável, em donde juntamos a função com a restrição multiplicada por uma nova variável que chamamos de lambda, que é justamente o multiplicador de Lagrange. E aí procedemos como se fosse para calcular o máximo ou o mínimo da função com essas novas variáveis. E aqui, então, entra esse procedimento, se chama procedimento dos multiplicadores de Lagrange,
e obtemos assim o máximo ou o mínimo de acordo ao contexto do problema. Finalmente, vimos algumas aplicações.